Tudo deu início com um jovem casal, Akihito e Tamae. E por volta de 1997, Tamae deu à luz ao seu primogênito, o nomeando de Senzai. E tempos depois, em 1999, veio a nascer o caçula, Izamu. E assim surge a família Ushiumi. Mas nem tudo era um mar de rosas. Akihito sendo advogado e Tamae uma médica, ambos eram bem-sucedidos em suas profissões, porém super exigentes e autoritários como pais. Senzai era um bom aluno, tinha notas boas e um desempenho acadêmico muito superior ao do seu irmão Izamu, o tornando o favorito da família. Porém, tudo isso vinha com um peso enorme. Senzai carregava consigo um futuro já trilhado pelos seus pais. Akihito desejava que seus filhos seguissem a carreira na área jurídica, indo contra todos os planos e sonhos de Senzai. Senzai tinha o sonho de se tornar um artista e tinha muito talento para isso. Akihito até chegou a forçar seus filhos a trabalhar na área jurídica em tempo integral. Porém, Senzai não gostou dessa ideia, enquanto Izamu demonstrou um certo interesse como detetive, não apenas por se interessar pela profissão, mas também por querer que seus pais sentissem orgulho dele. Mas tudo veio a piorar tempos depois, com a morte de Tamae, deixando para Akihito toda a responsabilidade de criar Senzai e Izamu sozinho. E aqui que o terror da família Ushiumi começa. Senzai não abandonou seu sonho de entrar em uma universidade de artes. Após uma longa conversa com seu melhor amigo Kibo, ele decide fazer um vestibular para a universidade e assim ele tenta seguir seu próprio caminho e sonho. E após um tempo, Senzai recebe uma carta de aceitação na Universidade de Artes. Até mesmo Izamu, ao notar a empolgação de seu irmão, vai até Senzai e sugere mostrar a carta para o pai. Porém, Senzai se mostra relutante sobre essa ideia. Afinal, ele sabia os planos que Akihito planejou para o futuro dele. Sem contar que Akihito se encontrava bêbado. Mas mesmo assim, Senzai tomou coragem e foi até seu pai. Após Senzai apresentar a notificação, Akihito demonstra uma raiva desproporcional e acaba rasgando a carta, dando socos na mesa e gritando com Senzai. Akihito olha para Izamu com raiva. Izamu, assustado, simplesmente diz que tudo foi ideia de Senzai, jogando todo o peso para o seu irmão. Então Akihito, em um ato exagerado, pega a garrafa de vidro que estava sobre a mesa e parte para cima de seu próprio filho, o ferindo na cabeça. Senzai, com medo, corre para o quarto e se derrama em lágrimas. Nesse momento, todos os laços entre Senzai e sua família tinham se quebrado. Um sentimento obscuro toma conta de Senzai, o fazendo desprezar seu pai Akihito e seu irmão Izamu, os vendo como mentirosos. Izamu passou a ser o favorito aos olhos de Akihito, enquanto Senzai foi deixado totalmente de lado. Mas o que foi que eu fiz? O tempo passou. Senzai começou a criar um certo interesse no mundo dos yokais. E Izamu se formou como detetive, assim como seu pai queria. Senzai estava muito deprimido após tudo que passou, então decidiu ir até uma ilha chamada Aogashima para conhecer mais sobre o mundo dos yokais. Então ele alugou uma lancha e foi sozinho até a ilha em uma noite chuvosa, até ele se deparar com uma figura gigantesca que emerge das profundezas do mar. Ao olhar para Senzai, essa criatura o ataca,
o fazendo afundar. E a partir daqui, Senzai vai parar na dimensão de Enzukai. Após um tempo vagando na ilha, Kyogre aparece como se estivesse caçando o garoto. Então Senzai tenta dialogar com Kyogre e conta toda a sua história, tudo o que passou com sua família e sua infelicidade. Kyogre se mantém com uma expressão vazia e diz a Senzai que o seu Deus pode ajudar. Kyogre levou Senzai até um santuário e o apresentou ao culto Kiroibara. Todos os membros do culto estavam lá, e no fundo do santuário, uma criatura estava sentada, totalmente acorrentada. Esse era o deus deles, nada mais, nada menos do que Enzukai, a besta do ciúme. Todos os membros do culto se ajoelharam e começaram a adorar Enzukai, enquanto Senzai permaneceu em pé, chocado e maravilhado. Enzukai ordenou a Senzai que se ajoelhasse perante ele. Senzai imediatamente se ajoelhou e começou a adorar Enzukai. Senzai Oshiumi agora fazia parte do culto Kiroibara e fingiu sua própria morte, criando uma imitação de si mesmo. Kyogre e Shozai jogaram esse corpo do penhasco que foi lançado ao mar, e assim Senzai se torna o adorador. Izamu acaba encontrando o corpo de Senzai e, como detetive, decide investigar a morte de seu irmão, indo até a ilha de Aogashima. E a partir daqui, inicia-se todos os eventos que sucedem os acontecimentos do Book 2 de The Mimic. 探偵になったのか。もうやめろ。お前が俺のことを思ってるふりして情けない。彼はもういない。お前が知ってた潜在はもういない。深海は俺のことを呼んでいる兄貴。深海だけは俺は分かっている。No final, Izamu e Senzai se reencontram em um triste fim para a família Oshiumi. Por causa de acontecimentos anteriores, Izamu, o irmão mais novo, acaba falecendo, e Senzai, agora sem a influência de Enzukai, talvez arrependido, passará o resto de sua vida preso. Tudo isso causado por Akihito, que tentou forçar seus objetivos e sonhos em seus próprios filhos. E essa é a triste história da família Oshiumi.